com base nessa descoberta que você já teve das suas crenças. Agora é um modelo de ponte ao futuro. É o que você quer ser, o que você quer ter e o que você quer fazer. Nesse quadradinho aqui. Combinado? Muito bem, pessoal. Bom, é importante a gente entender que o processo de construção de crenças, ele está diretamente ligado a todo um contexto, ok? Não é uma coisa pontual. Ela é uma coisa que vem de tudo aquilo que a gente vem aprendendo até então. Só que uma das coisas que são, hoje, um dos maiores formadores de crença são as palavras. As palavras que a gente ouve formam as nossas crenças. É um dos canais sensoriais, visual, auditivo e o sinestésico. Então, as palavras, elas têm poder. Tiago diz aqui no texto do capítulo 3:10, de uma mesma boca não procede bênção ou maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Põe o guarda, Senhor, na minha boca, vigia, porto dos meus lábios. A boca do insensato é a sua própria destruição, os seus lábios um laço de alma. Olha quantas coisas acerca das palavras. Do fruto da sua boca, né, do fruto da boca, o coração se farta. Do que se produz os lábios satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem de vocês quer amar a vida e deseja a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a língua do mal e os lábios da falsidade. Não façais como alguns que se lamentam e murmuram, porque esses já foram destruídos pelas mãos do anjo exterminador. Esse exercício aqui, gente, é um ponto bem interessante para nós. Masaru Emoto, ele é um estudioso que fez uma experiência em uma escola nos Estados Unidos, aonde ele primeiramente fez um exercício com partículas e moléculas de água, aonde ele emitia alguns sons específicos a essas partículas de águas que eram congeladas. E o que ele percebeu foi que, dependendo do som que era emitido, as partículas de águas, elas tinham uma reação diferente. Vai prestando atenção. Não sei quem já viu esse estudo, mas quem não viu, vai ouvir pela primeira vez. Ele percebeu que o nosso corpo não é diferente. Ele vai lá e ele faz um exemplo colocando pote de arroz em uma universidade, numa escola, e então ele coloca em um pote o mesmo arroz, no outro o mesmo arroz, no outro o mesmo arroz. Num pote, ele pede para que os alunos emitam palavras de amor. No outro pote, ele pede que as pessoas ignorem o pote. E no outro pote, ele pede que as palavras sejam usadas de maneira agressiva e violenta. Num pote você não presta, você não vale nada, no outro ignora, e nesse aqui palavras de amor. 30 dias depois, olha o estado do arroz. É o mesmo arroz, no mesmo tempo. Olha o arroz. Ele percebeu que o arroz, ele reagia a partir das palavras que eram emitidas pelos alunos. Então, isso só mostra pra gente uma coisa: o nosso corpo é 80% água. Então, é importante que você entenda que o seu corpo é 80% água, 20% carbono. Você precisa entender que você está reagindo e o seu corpo está tendo uma reação às palavras todo o momento. E essas palavras, elas podem ser ditas por alguém ou você mesmo pode estar dizendo para você. E o que você pensa aqui na PNL a gente chama de diálogo interno, que é essa voz na cabeça, que é uma voz que fica aí falando, que você interpreta, que a gente interpreta como uma voz. Você pode estar usando palavras de amor, você pode estar usando palavras de raiva. E aqui é importante que a gente entenda. As palavras que você ouviu durante a sua infância, as palavras que você ouviu no seu trabalho, na sua igreja, as palavras que você fala para você mesmo e as palavras que você fala para os outros. Nesse estudo, Masaru Emoto, ele mostra para gente que existe uma reação química
porque arroz é um organismo também. E aí, a minha pergunta é: o quanto que você acredita que as palavras que você ouviu têm influência sobre a sua autoestima? De 0 a 10 eu te digo, 10 é muito forte. Você precisa ter uma identidade muito bem firmada. Você precisa ter muita convicção sobre quem você é, para que você não dê ouvidos para as palavras. Porque muitas vezes essas palavras vêm. E se a Bíblia diz que a palavra ela é perfurante, existem muitas pessoas que estão muito feridas e perfuradas pelas palavras que elas têm ouvido por aí. E isso determina sobre como você se vê, sobre a sua identidade. Isso aqui é extremamente importante. Olha o que o Freud diz aqui, ó. A autoestima estaria diretamente ligada e relacionada com o desenvolvimento do ego. Entre os principais sinônimos da autoestima destaca-se o amor próprio, o orgulho, o brio, a honra, a altivez e a negatividade. Ou seja, Freud ele especifica que a autoestima está ligada à identidade e a baixa autoestima também. Portanto, existem pessoas que não acreditam que são capazes, que são boas, que são inteligentes, e elas ficam reforçando isso nos modelos de crenças. Elas vão lá nas crenças daquilo que elas ouviram, daquilo que elas passaram com os familiares, parentes, amigos, e elas ficam reforçando aquilo. Lembra o filme ruim? Lembra o filme ruim? Existem palavras, esse cinema não é surdo. Esse cinema tem áudio, tem legenda aí na sua cabeça. Então, eu preciso que você entenda, está na hora de você configurar essa legenda na sua cabeça. Está na hora de configurar essa legenda na sua cabeça. E hoje é o dia da gente mexer com isso, porque a baixa autoestima está diretamente ligado ao fato de como você está considerando essas palavras que estão aí rodando na sua cabeça, essa música que está rodando nesse Spotify infinito aí dentro da sua cabeça. E essa música pode ser a voz de alguém, mas pode ser a sua voz também. E a gente precisa entender que a voz que tem que estar rodando aí não é a sua, não é a dos outros, não é a do diabo, é a de Deus. É a voz de Deus que tem que estar aí na sua cabeça rodando. Essas palavras que precisam estar aí constantemente dizendo quem você é. Se você não tem essa percepção, você precisa buscar essa percepção dessa voz. E aqui a gente tem um texto que mostra que a baixa autoestima ela pode ser considerada como um sintoma de depressão. E não só isso. Quando o indivíduo ele está depressivo, ele apresenta um comportamento inseguro, negativista e constantemente insatisfeito e pouco constante nas suas ações. A baixa autoestima. Então, as pessoas muitas vezes dizem assim, fulano está com depressão. Às vezes ele está com baixa autoestima, que tem características da depressão. Porque uma coisa se assemelha muito com a outra. No CID, que é o Manual de Transtornos Mentais, nós temos lá uma definição de vários transtornos mentais. E a depressão, dentro da depressão, nós temos insegurança, negatividade, insatisfação, tem todas essas ações. Mas ela se assemelha muito com a baixa autoestima. Então quer dizer que se eu melhoro a minha autoestima, o que acontece com os sintomas de depressão? Vai embora. Por isso que você precisa estar sempre ouvindo coisas boas, você precisa estar perto de gente positiva, gente que te afirma, você precisa estar em lugares que trazem essas palavras para você sobre quem você é. Por isso que é importante você estar em lugares, por exemplo, lugares de culto, palestras como essa, treinamentos, eventos. Por quê? Você começa a ter uma visão mais positiva sobre você. Faz sentido isso, sim ou não? Você começa a ter uma visão mais positiva, você percebe, não, mas peraí, eu não sou aquilo que a minha mãe disse, que meu pai disse, que meu marido disse, que a minha esposa disse, que meu vizinho disse, que meu avô disse, que meu tio disse, que o patrão disse, que o João disse, que a Maria disse, que o pastor disse, que não sei quem disse. Peraí, você começa a olhar por um ponto de vista diferente.